Foz Mulher. Oferecimento, Perfil Line Imóveis e Decorações, Avenida José Maria de Brito, 1345, telefone 3028-7275. Olá, está no ar aqui pela Foz TV o programa Foz Mulher, mas hoje um programa Foz Mulher mais especial do que nunca, porque nós vamos do início ao fim falar sobre gestação. Inclusive a nossa entrevistada em especial, ela é médica, ginecologista e obstetra, inclusive está passando por esse momento tão especial, tão importante na vida de uma mulher, também está grávida, assim como eu. Então estamos aí em fases diferentes, que é interessante, não é? Algumas coisas ela vai compartilhar com a gente, porque cada gestação é diferente, cada mulher, a gente vai trocar informações e tentar de certa forma esclarecer. E outro detalhe, não somente as mamães de primeira viagem, mas de segunda viagem também, terceira viagem, por que não? A gente sempre está aprendendo, a gente sempre pode estar aberto, não é? Para mais informações que vão enriquecer aí o nosso dia a dia, principalmente nesse período tão lindo na vida de uma mulher. O programa Foz Mulher está no ar e começa agora. É isso aí, está de volta o programa Foz Mulher, né, gestante, o Foz Mulher especial, porque é com carinho que nós conversamos agora com a doutora Laura Lúcia Martins. Seja bem-vinda ao nosso programa, doutora Laura. Bom, quando eu cheguei aqui, te vi grávida, eu falei, nossa, que programa especial. Realmente, a gente poder, eu falei, nada melhor que uma profissional, uma médica, não é, que atende aí diariamente várias gestantes também. Agora, passando por esse momento, não tem uma pessoa mais especial para tirar as nossas dúvidas, para esclarecer, de tirar a dúvida das mamães, até mesmo alguns receios, algumas preocupações que a gente tem. Eu falei, olha, eu acho que esse é o programa. Então, eu também como entrevistadora gestante e poder ter essa oportunidade de conversar com uma médica, né, especialista no assunto, né, também compartilhando essa fase tão gostosa. Acho que seria até interessante, doutora Laura, a gente mencionar um pouquinho sobre a sua história, porque você também escolheu essa área da medicina, não é? A parte ginecológica das mulheres, a obstetria. Compartilhe com a gente a sua história. Eu decidi fazer medicina e quando eu escolhi eu queria ser cardiologista. Vê bem, né? Cuidar do coração. Sim, queria fazer cardiologia, adorava aquela coisa do eletro. Entrei na faculdade e logo no primeiro ano já assisti o primeiro parto, normal, com um professor. Eu era meio entrona, assim, fui assistir um parto. Eu chorei junto com a parturiente. Eu já choro por natureza, a gente já tem aquela sensibilidade de mulher. E aí, aquele momento lindo, aquele momento mágico, eu falei, é isso que eu quero para minha vida e não mudei mais, foi uma paixão. E aí, a partir daí, eu comecei até a tendenciar para o lado da ginecologia e obstetrícia. Lá no quarto ano da faculdade eu já sabia fazer parto, eu já fazia partos normais, eu saía um pouquinho daquela rotina da faculdade e ia para Santa Casa, que eu fiz em Minas a minha faculdade, ia para Santa Casa, que não era hospital escola, para fazer parto e pedia, professor, deixa eu fazer esse, né? Aqueles pontinhos que a gente faz depois do parto, a primeira vez que o professor deixou eu fazer, eu estava no quarto ano, e eu demorei quase 1 hora. Coitada da paciente, né? Então era uma paixão muito grande, eu comecei a gostar muito disso no 6º ano e daí na residência, e a gente vai, né, treinando muito mais e já aprende daí o parto cirúrgico, a cesariana. Falei, é isso que eu quero viver, eu adoro grávida, gosto muito de grávida. Que bacana, que gostoso, a gente sente isso, assim, só na sua forma de falar e de se expressar. Inclusive, até diariamente a gente estava mencionando, ocasionalmente nós duas, né, gestantes, até vamos apresentar de quantos meses? Eu tô de 5 meses. 5 meses já, eu também tô na minha reta final aí, doutora Laura, mas olha só que interessante. Me parece que Foz do Iguaçu passou uma cegonha, até mesmo você ali no consultório, não é? Eu tô reparando porque eu vou fazer parto até novembro, dezembro, meu bebê é para janeiro.
Então eu acho que eu já vou estar com barrigão, se tiver que acontecer uma cesárea para chegar certinho no campo cirúrgico, eu não vou estar, né, bem assim. Que a gente esquece, eu vou te dar às vezes eu esqueço o tamanho da barriga. A gente perde encosta, noção né? a gente encosta. Cresce muito rápido, né? Realmente. E aí, até novembro, assim, eu quero fazer os partos, vou pegar e depois eu vou voltar em abril a minha vida normal. Então, aqui, esse período de dezembro a abril, o que tem de mulher que vai ganhar nesse período? Eu falo, ai, não vou poder fazer seu parto. Ai, não vou poder. Então, todo dia passou. Eu falo que passou, não é uma cegonha, passou uma revoada de cegonha por aqui por Foz, viu? Tá, tem muita mulher grávida. Então, eu imagino que o nosso programa também veio numa boa fase aí para tentar esclarecer dúvidas de várias mãezinhas. Inclusive, vamos pensar em dois tipos de gestação. É lógico, a minha, por exemplo, não foi programada. Mas vamos pensar em quem se programou. Por exemplo, quero engravidar daqui 2 meses, 3 meses, 6 meses, não sei. Qual que seriam suas indicações, doutora Laura? Então, assim, é o período da pré-concepção. Hoje, a gente está falando muito hoje da gestação de 12 meses. O que é isso, né? 3 meses antes de engravidar, você já começar a pensar no que você precisa para o seu bem-estar, para o bem-estar do seu filho. Então, quando você já usa um método contraceptivo, já está pensando em parar, quer, né, tentar engravidar, 2 meses antes de parar com a tua pílula ou tirar o teu DIU ou qualquer que seja o método, procurar o seu ginecologista. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma história sua, do seu marido. Geralmente existem casais que o marido já teve filho e ela ainda não. Então são detalhinhos, mais pra frente a gente pode falar mais disso. Então vai fazer uma história e vai fazer um check-up com as doenças, vai verificar as vacinas, porque existem muitas doenças que passam durante a gravidez para o feto que a gente pode tratar antes, inclusive a toxoplasmose, rubéola, dar uma checadinha nas vacinas se estão ok e fazer a suplementação de ácido fólico. De um tempo para cá, eles começaram a ver que começou a existir muito defeito no fechamento da calota craniana de alguns bebês e no fechamento da coluna cervical. Esse nome leva um nome específico e isso eles associaram à falta de ácido fólico. O ácido fólico está presente nas verduras, frutas, legumes e hoje em dia a mulher trabalha o dia inteiro, correria, né, come um sanduíche, come alguma coisa e essa malformação é incompatível com a vida, né? Faz cirurgia, muitas vezes o bebê não sobrevive. Então a gente suplementa o ácido fólico no período pré-gestacional, a gente já prescreve e suplementa. Além disso, colher um bom preventivo, tratar um corrimento que ela possa estar tendo, alguma coisa que nem ela sentiu ainda. Às vezes tem toxoplasmose, às vezes a vacina não está em dia, da rubéola, né? Sim. Teve uma campanha recentemente, muitas não tomaram, falou, você participou da campanha? Não, né? Então teve lá o Brasil contra a rubéola em 2008, Sim. Muitas não tomaram, então a gente já faz tudo isso, eu brinco com elas assim, se elas estiverem assistindo elas vão lembrar. Quando a gente vai viajar, vamos fazer de conta Foz do Iguaçu, São Paulo, você passa antes num mecânico, numa oficina, vai ver o carro, vai ver o pneu, vai ver, né, colocar ver se está tudo bem, dá uma olhadinha no carro para pegar a estrada. Não significa que você não vai correr nenhum risco nessa estrada, mas se o seu carro está bom, está tudo ok, você vai correr menos riscos. A gestação é a mesma coisa. Fazer esses cuidados da pré-concepção, antes de engravidar, ela vai estar assim com tudo preparadinho, correndo muito menos risco. Com certeza. São dicas aí valiosas, né? Para quem então vai se programar direitinho, quer engravidar em determinado período, como ela mencionou. Hoje em dia, não é, doutora? Então a gente conta o quê? 12 meses. Então no mínimo 3 meses antes é interessante a mãezinha já estar atento a todos esses critérios aí, desde vacinação, questão da saúde mesmo, né, como mulher, não é? Se está tudo ok, fazer aquele check-up, como nós dizemos. Outro detalhe, digamos assim, a questão da fertilidade, não é? Nós sabemos também que às vezes muitos casais até tem casos mesmo de amigas minhas, há mais de um ano às vezes tentando engravidar. Queria que a doutora desse detalhes também pra gente sobre isso, nessa questão mesmo da frustração, Sim. A parte psicológica a gente sabe que compromete muito também, que fica parece naquela responsabilidade, não é, doutora? Uma ansiedade sem fim. Não tem um dia que eu saia do consultório sem pelo menos pegar um caso assim.
Por quê? Eu vou explicar o seguinte para você. Nós vamos dar um exemplo agora. Nós vamos pegar um casal perfeito, tá? Ela tem mais ou menos 24 anos, ele tem 25 anos. Ela está naquele dia fértil, os hormônios dela estão certinhos, regulados, ciclos regulares. Pele dela é uma beleza, não tem uma espinha, nada, equilibrada. E hoje, exatamente agora, ela está ovulando. O óvulo dela está passando pela trompa nesse momento. Ele não fuma, não bebe, não está estressado, ele só fabrica aquele tipo de espermatozoide que eu chamo de Schumacher, só aquele que anda, né? Porque os espermatozoides tem uns que andam em círculo, tem outros que tem interessante, eu não sabia. Tem que ser linear, rápido. Esse que é o tipo que engravida, o Schumacher. Acho que foi um desses que me pegou, hein? Tô brincando. Então, e ele fabrica uma grande quantidade desses espermatozoides e hoje eles tiveram uma relação sexual. Jânia, assim, me responde, o que você acha? Hoje ela ovulando e ele perfeito, tendo essa relação hoje, quantos por cento de chance você acha que esse casal vai estar grávido amanhã? Eu acho que, eu acho que 100%? Sempre todo mundo pensa. Mas 90, não é? doutora? 100? Não, 20. Você acredita nisso? 20%? 20%. Então, tanta coisa pode acontecer do caminho desse espermatozoide até encontrar com o óvulo. No momento que os dois se encontram, você sabia que existe uma reação alérgica de alguns óvulos a alguns espermatozoides? Eles não se reconhecem, é como se fosse um controle de qualidade da natureza. Olha que então, não deu certo, já degenera, a gente nem fica sabendo. Ou então deu certo, começou a multiplicação, houve um problema na multiplicação. Ou houve um problema porque ele tem que andar, ele vai multiplicando, vai 2 células, 4 células, 8 células, né? Sim. Vai formando o que a gente chama de mórula, parece uma amora. E vai andando até implantar no endométrio da mulher, que é uma camada bem generosa de sangue, né? Que depois vira menstruação se a mulher não engravida. E ele implanta ali naquele endométrio e ali recebe todos os nutrientes, a oxigenação necessária, o emaranhado de vasos sanguíneos. Até ele conseguir implantar. Então, tanta coisa pode acontecer nesse trajeto que a chance reduz para 20%. Então imagine uma outra mãezinha. Então, como a gente explica para elas, ó, você vai começar a tentar, né? Então, cada relação no dia certo, só que você vai saber que dia certo, a gente ajuda a calcular o período fértil, mas o período fértil tem um único dia fértil. São 24 horas que o óvulo está passeando ali de bobeira, né? Esperando o espermatozoide. Então, assim, a gente explica que no final de um ano, um casal jovem e saudável, 80% dessas mulheres estarão grávidas em um ano, 90% em 2 anos e os outros 10% nós vamos investigar a infertilidade, tá? Desses 10%, isso aqui é tudo muito arredondado, tá? Desses 10%, 5% a gente vai achar infertilidade sem causa aparente. Porque ainda tem tanta coisa a ser descoberta nesse assunto, né? E o que a gente não consegue, você revira a mulher do avesso, revira o homem, faz tudo o que tem que fazer e não acontece. Então, assim, dependendo da idade, 20 anos até 30 anos, desculpa, a gente deixa esse casal mais ou menos tranquilo, claro, vai fazendo os exames, faz ultrassons, orienta, mas até 2 anos a gente fala, vai acontecer, calma que vai acontecer. Tem menos de 30. Depois dos 30, quando dá 1 ano, a gente já começa com as investigações. E dependendo das doenças de base, se a paciente tem problema de tireoide tem tudo a ver com a fertilidade, se ela tem problemas de ovário ou qualquer outro tipo de doença, não só ginecológica, mas também metabólica, uma diabetes, uma pressão alta, alguma coisa assim, a gente já inicia a investigação antes também. Interessante. Nós vamos fazer o seguinte, nosso programa não para por aqui, nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos dando continuidade, falando sobre gestação, programa Foz Mulher mais que especial, a gente volta já.